Bom dia. Na última aula a gente estudou sistema de partículas e aprendemos um conceito novo que era o conceito de momento linear de um sistema de partículas, definido como a somatória dos momentos individuais das partículas. Vimos também que esse momento linear total pode ser escrito como a massa total vezes a velocidade do centro de massa, e isso implica que no referencial de centro de massa o momento total é zero. Ainda apresentamos a segunda lei de Newton para um sistema de partículas, somatória das forças externas e a variação do momento linear total, e como consequência, se a soma das forças externas for nula, o momento linear total do sistema se conserva. A aula de hoje é uma aula basicamente de aplicações. Nós vamos aplicar esses conceitos que aprendemos na aula passada e ver em que condições nós podemos também aplicar uma lei de conservação que nós já conhecemos, que é a lei de conservação da energia. Antes de começar a falar de colisões propriamente dita, que é o tema da nossa aula, eu vou fazer um experimento muito simples aqui, que é o seguinte: isso é uma bola de bilhar, ela deve ter uma massa de uns 150 gramas, e eu vou soltar essa bola para se chocar com o chão. Quando eu solto a bola, ela bate e volta, né? Ela não atinge exatamente a altura de onde ela foi solta, mas eu não erro muito se eu admitir que ela atinge essa altura para os propósitos que eu tenho. Uma conclusão desse experimento, que nós vamos ver agora, vai justificar uma propriedade que nós vamos usar para estabelecer a condição de conservação do momento numa colisão. Então, vamos imaginar que eu solto essa bola de uma altura mais ou menos 1,25 m para o chão. Se eu admito que ela atinge a altura de onde foi solta, a velocidade com que ela rebate no chão deve ser igual à velocidade com que ela atingiu o chão. Então a situação é assim. Eu solto essa bola de uma altura mais ou menos de 1,25 m. Ela atinge o chão com uma velocidade v, e se eu admito que ela volta para a mesma posição, ela é refletida nessa interação com a Terra com a mesma velocidade v. Então, a massa da bola, eu vou admitir que seja 150 gramas. A velocidade com que ela atinge a Terra é dada por raiz de 2gh. Se eu imagino que g é da ordem de 10 metros por segundo ao quadrado, essa velocidade dá raiz de 20 vezes 1,25, dá raiz de 25, né? Isso é 5 metros por segundo. 20 vezes 1,25 dá 25, a raiz de 25 é 5 metros por segundo. Então essa bola é refletida com velocidade v para cima. Vamos ver qual foi a variação da quantidade de movimento dessa bola? A variação de quantidade de movimento dessa bola é mv para cima, v final, menos v inicial. mv para baixo. Então o módulo de ΔP é 2mv. Menos, dá 2mv. Que é quanto? É 2 vezes 0,15 vezes 5. Isso então dá 2 vezes meio, 1. 2 vezes 0,15, 0,3 vezes 5, 1,5 kg metro por segundo. É razoável admitir que o tempo de interação que a bola tem com a Terra, que esse tempo é extremamente curto. Eu posso admitir que ele é da ordem de 1 milésimo de segundo. O tempo com que ela está em contato com o chão, muito pequeno. Então,
Qual é a força média que a Terra faz nessa bola? Se você lembrar, vier para cá, a força é ΔP, ΔT. Então, essa força média é ΔP sobre ΔT, isso dá 1,5 sobre 10 a menos 3, isso é da ordem de 1.500 Newton. Então, uma força bastante extensa. Vamos comparar essa força com a força externa mais relevante que existe nesse experimento. A força externa relevante que existe nesse experimento é o peso da bolinha, mg. Quanto é isso? Massa da bolinha, 0,15. G, 10. Então, isso dá 1,5 Newton. Então, você vê, né, o disparate entre as forças. A força de interação, então, é muito maior que a força externa. De tal modo que, em experimentos como este, é razoável que eu despreze a força externa e só leve em conta a força de interação. Essa conclusão vai nos ajudar a estabelecer uma das condições para resolver uma colisão. Então, afinal, o que é uma colisão? Uma colisão é uma interação entre duas partículas ou dois corpos, cuja duração é extremamente curta e onde pode haver troca de energia e de momento. Resolver uma colisão significa querer saber qual é o estado das partículas depois da colisão, conhecendo qual era o estado antes. Então, vamos já aprender uma terminologia importante. As partículas de massa M1 e M2 vão colidir. Antes da colisão, M1 tem velocidade V1A, M2 velocidade V2A, depois da colisão, velocidade V1D, velocidade V2D. 1 e 2 rotulam as partículas. A e D, o estado antes ou depois da colisão. Tá bom? Vou falar um pouco mais de colisão. Colisão não se restringe, como pode parecer, né, a interações de bolinhas, bolinha com bolinha, bolinha com mesa. Uma colisão é muito mais ampla que isso. Uma colisão, por exemplo, está envolvida um fenômeno conhecido como aurora, ou boreal ou austral. A aurora é essa manifestação colorida que aparece nos polos da Terra. Polo Norte, aurora boreal, Polo Sul, a aurora astral. O que é isso? O Sol vive mandando para a Terra partículas carregadas que constituem o chamado vento solar. Partículas carregadas interagem com o campo magnético. A Terra tem um campo magnético que é mais intenso perto dos polos. E esse campo aí é bastante não uniforme. Então, essas partículas carregadas que vêm do Sol sofrem influência, sofrem forças desse campo magnético e ficam aprisionadas numa região perto do polo. Nesse movimento de vai e vem, elas colidem com as moléculas da atmosfera, hidrogênio, oxigênio, e excitam essas moléculas. Mandam elétrons de um nível molecular para o mais alto, e quando esses elétrons decaem para o nível original, emitem luz. A aurora boreal nada mais é do que essa luz que os elétrons excitados emitem ao decair. Talvez o exemplo mais notável de colisão, o mais importante de colisão, tenha sido o experimento de Rutherford, que postulou com isso o primeiro modelo do átomo. O que a equipe de Rutherford fez? Pegou partículas alfa, que são núcleos do átomo de hélio, e bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com essas partículas. Então, o que a equipe observou
examinando uma lâmina fluorescente colocada no entorno. Observou que muitas partículas passavam praticamente sem desvio. Outras eram pouco desviadas e muito poucas eram refletidas. Então, isso sugeriu a Rutherford que propusesse um modelo para o átomo. Que modelo seria esse? O átomo é composto por um núcleo maciço muito pequeno, carregado com carga positiva, porque repele partículas carregadas com carga positiva também, e uma nuvem eletrônica que o envolve. Esse núcleo é da ordem de... O tamanho do núcleo é da ordem de 1000 vezes menor que o tamanho do átomo em si. Esse modelo se contrapõe a um modelo anterior proposto por Thomson, que preconizava que o átomo era composto por uma geleia positiva, o núcleo, e que os elétrons estavam embebidos nele como se fossem passas num pudim. Nesse modelo, não poderia haver uma reflexão para trás. Então, esse modelo foi abandonado. Esse modelo do átomo prevalece até hoje, mas a sua estabilidade só foi discutida alguns anos depois por Bohr, que postulou que os elétrons na nuvem eletrônica ocupam níveis de energia bem determinados e que para promover um elétron de um nível para outro é necessário fornecer energia. Quando esses elétrons decaem, emitem luz. Então, colisão não se restringe a colisão de bolinha, ou de bolinha com bolinha, bolinha com mesa. Mas nós vamos estudar colisão do ponto de vista clássico. Então, uma colisão tem 3 características. Como são as forças de interação, o que dizer do momento linear e o que dizer da energia. Numa colisão, toda forma de energia está na forma de energia cinética, porque nos interessa saber o que acontece depois, se a gente conhece o sistema antes. A energia de interação só ocorre durante a colisão, que é um intervalo no qual nós não estamos interessados. Então, antes ou depois, toda energia está na forma de energia cinética. Uma partícula de massa M1 colidindo com uma partícula de massa M2. As forças de interação são essas. A força em 2 devido a 1, vou chamar de F2,1, e a força em 1 devido a 2, que eu vou chamar de F1,2. Essas duas forças, pela terceira lei de Newton, são opostas. Eu posso escrever que F1,2 igual menos F2,1. Esse tipo de força é chamada força impulsiva, cujo comportamento é mais ou menos assim. Ele é uma força bastante intensa, muito intensa, mas localizada num curto intervalo de tempo. Aqui o T, aqui uma das forças. Essas forças individualmente podem mudar o momento linear das partículas. Essa força muda o momento daquela, vice-versa. Então, uma força assim é chamada uma força impulsiva. Aqui eu vou pegar o tempo inicial, aqui o tempo final da colisão. Esse intervalo ΔT é extremamente pequeno. Bom, o que eu posso escrever para essas forças? Eu posso escrever, querer calcular a integral de f de t dt entre os tempos t1 e t2, ti e tf, que é o tempo da colisão. Isso aqui é pelo teorema do momento. Isso aqui é a integral entre t1 e t2 de f é dp dt, ainda entre ti e tf, vezes dt. Eu posso fazer aquilo
fingir que eu cancelo ΔT, isso dá então a integral entre PI e PF de dP, e isso dá ΔP. A essa integral, eu dou o nome de impulso da força F. Então eu posso escrever que J igual a ΔP, ou, em palavras, o impulso de uma força que atua sobre uma partícula durante um intervalo de tempo mede a variação do momento linear dessa partícula nesse intervalo de tempo. Então está aqui, né? A variação linear do momento é o impulso da força que age sobre a partícula. Bom, em geral, uma colisão é, como nós dissemos, uma interação muito, muito breve. De modo que a gente não conhece em detalhe como é a força de interação. Na verdade, nem interessa saber, porque nós queremos observar o sistema depois, conhecido como era o sistema antes. Então, já que eu não conheço em detalhe o formato dessa força, eu posso pensar numa força média. Uma força média. O que é uma força média? Então eu tenho aqui aquela força impulsiva que nós já desenhamos ali. Uma força impulsiva assim, né? Quanto tempo aqui? F. Essa integral, a integral de F de t dt, é a área sobre a curva. É essa área aqui, sobre a curva entre os instantes TI e TF, cujo intervalo eu chamei de ΔT. Por definição, a força média é a integral da força F de t dt dividido pelo intervalo ΔT. Portanto, desenho um F médio aqui, cuja área amarela é igual à área rosa. Você vê que isso está razoável, esse pedacinho aqui, de certo modo, compensa esse pedacinho compensa esse. Então, a área da curva amarela, que é F médio ΔT, é igual à área da força original, cujo comportamento rigoroso eu não conheço. Portanto, J, né? J, que é ΔP, vale, isso é J, vale F médio ΔT. Portanto, F médio, a força média que atua sobre a partícula, é ΔP sobre ΔT. Esse é o resultado ao qual eu queria chegar. Mesmo que eu não conheça a força minuciosamente, eu posso definir uma força média que verifica essa situação aqui. Vou fazer uma aplicação imediata disso. A situação é uma bola de bilhar atinge uma outra, né? Então, ao ser atingida pela bola branca, a bola de bilhar de massa 300 gramas adquire uma velocidade de 1 metro por segundo, né? Como é que a gente estima a força média que a bola branca fez na outra? Então, um exemplo. Se M é 300 gramas e ela adquiriu uma velocidade de 1 metro por segundo, a variação de quantidade de movimento que essa bola experimentou é m ΔV. Ela estava em repouso. Isso dá simplesmente 0,3 vezes 1, que é 0,3 quilograma metro por segundo. Se eu admitir que o intervalo de interação entre as duas bolas for, como a gente já postulou, da ordem de 10 a menos 3 segundos, se ΔT for 10 a menos 3 segundos, então a força média sobre a bola é ΔP sobre ΔT, que é
0,3 por 10 a menos 3, isso dá 300 newton. Mais uma vez, 300 newton, que é a força de interação, é muito maior que o peso da bolinha de bilhar, que é 300 newton é muito maior que 3 newtons, que é o peso da bola de bilhar. Então chegou a hora de usar, né, essa constatação ao falar de momento linear do sistema durante uma colisão. Momento linear, então. Ora, já que, então, durante uma colisão eu posso desprezar a ação de forças externas, eu venho por essa lei de conservação aqui e vejo que se não houver força externa sobre o sistema, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Ou seja, imediatamente após a colisão, o momento total do sistema que colide é igual ao momento do sistema imediatamente antes da colisão. Na verdade, isso também se conserva durante a colisão. Mas aí, como eu já falei, o que acontece durante a colisão, em geral, não é acessível às medidas. Então, fazer uma conclusão disso, então, o momento linear numa colisão, já que eu posso supor que a soma das forças externas é nula, então a quantidade de movimento do sistema se conserva. Então eu posso pegar a que isso leva a gente, né? Aqui eu tinha a força F12, aqui eu tenho a força F21, eu posso escrever que F12 igual a menos F21, o impulso em 1 igual a menos o impulso em 2, isso então quer dizer que ΔP1 é menos ΔP2. E o que é ΔP1? ΔP1 é P1 depois menos P1 antes, variação do momento, depois menos antes, isso é igual a menos variação 2 depois menos 2 antes. E eu posso juntar essas coisas, né? P1A mais P2A igual a P1D mais P2D. E o que eu fiz foi recobrar nada mais, nada menos a lei de conservação do momento linear. Tá claro, então? Tá claro, então? Fazer uma aplicação rápida disso também, na verdade, um exemplo. O exemplo é o seguinte: você tem um caixote, né, que vai ser atingido por uma série de projéteis. O caixote é o alvo, vai ser atingido por uma série de projéteis na razão de N colisões por segundo. N colisões no intervalo de tempo. Vamos estimar a força média que esse alvo sofre. Essa força média depende da natureza da colisão que eu estou considerando. Pode ser que os projéteis sejam absorvidos pelo alvo, grudem no alvo, e pode ser que eles sejam refletidos pelo alvo. Dependendo da situação, nós vamos ter uma resposta diferente. Então, cada colisão transfere um ΔP pro caixote. Na verdade, menos ΔP, porque ele tem um MV para cá, transfere menos MV para lá. Então, cada colisão oferece isso. Então, o impulso total transferido, J, né, é N ΔP. Menos N ΔP. Mas, ΔP, ΔT é a força média. Portanto, a força média que atua no caixote é aquilo lá. É ΔJ, ΔT, que é menos N ΔP, ΔT. Menos N ΔP, ΔT. Então, agora, classificação das colisões. Primeiro caso, se a colisão, se o caixote absorve os projéteis. Então, se o caixote absorve os projéteis, ficam grudados no caixote, o ΔP, o que é? A variação do momento, o que é? Momento final,
zero, porque ficou absorvido, menos momento inicial. Zero menos mv incidente. Está aqui, ó. ΔP é zero menos V incidente. Então, é a força média, que é ΔP ΔT, vale simplesmente menos N sobre ΔT, mV incidente. N sobre ΔT, mV incidente. Caso B, onde as partículas são refletidas pelo caixote, onde há uma reflexão. Agora, a quantidade de movimento, o que é? É mv para a esquerda menos mv para a direita. Então, é menos 2 n ΔP ΔT. A variação da quantidade de movimento agora é dupla. Portanto, a força média que vai atuar sobre o caixote é o dobro dessa, que é 2 vezes N sobre ΔT, mV incidente. A terceira característica de uma colisão é o que dizer da energia durante uma colisão. Então, a terceira característica é a energia. Se eu imaginar numa colisão a energia como um todo, a gente sabe da lei de conservação universal é que a energia não pode nem ser criada nem desaparecer. Então, se você considerar a energia em todas as suas formas durante uma colisão, ela é conservada. Mas o que dizer da energia cinética? A hora que duas partículas colidem, por exemplo, se uma delas se deformar, como é a imensa maioria dos casos, parte da energia cinética inicial é convertida em energia potencial de deformação. Então, nem sempre a energia cinética de um sistema de partículas se conserva. Quando o sistema é tal que conserva a energia cinética, ou seja, que a energia cinética é recuperada após a colisão, tal colisão é chamada de colisão elástica. Em qualquer outro caso, a colisão é inelástica. Então, se conservar a energia cinética, a colisão é chamada elástica. Se não conservar a energia cinética, a colisão é chamada inelástica. Então, qualquer colisão que não conserve energia cinética é chamada colisão inelástica. Existe também um tipo de colisão chamada colisão superelástica, que eu vou comentar rapidamente aqui. Então, vamos comparar a energia cinética depois da colisão com a energia cinética antes da colisão. Então, eu posso escrever que a energia cinética depois é a energia cinética antes, mais um fator Q, um fator qualificativo, que eu podia chamar de fator de qualidade da colisão. Então, se Q for igual a zero, KD igual a KA, conservou a energia cinética, a colisão é elástica. Se Q for menor que zero, a energia cinética depois é menor que a energia cinética antes. A colisão é inelástica. E pode acontecer um caso em que Q é maior que zero. Se isso acontecer, a energia depois é maior que a energia inicial. Então aqui a colisão é chamada superelástica. Quer um exemplo disso? Suponha que uma bomba, originalmente em repouso, uma bomba. Então, inicialmente ela tem energia cinética igual a zero, está em repouso, e ela explode em múltiplos fragmentos. Como cada fragmento contém massa e velocidade, a energia cinética depois é diferente de zero, é positiva. Portanto, essa colisão é um exemplo de colisão superelástica. Um outro exemplo, dois carrinhos comprimindo uma mola, dois carrinhos de massa M1 e M2 comprimindo uma mola,
presos por um fio. Então, essa mola está comprimida, os dois carrinhos comprimindo a mola, presos por um fio, e o sistema inicialmente está parado, ou seja, a energia cinética é zero. Aí a gente vem e corta o fio. A hora que eu corto o fio, cada carrinho adquire uma velocidade. Portanto, o sistema adquire energia cinética. Portanto, a energia cinética depois é positiva. Então, esse é outro exemplo de colisão superelástica. Nós vamos separar cada caso, estudar colisões elásticas e colisões inelásticas. Então, colisões elásticas unidimensionais. E aqui vamos de novo retomar a nomenclatura. Partícula M1, V1A, partícula M2, V2A vão colidir. Resolver esse sistema significa o quê? Calcular V1D e V2D. Para isso, nós vamos aplicar leis de conservação. Como eu disse, a aula é uma aula de aplicação. Se a colisão é elástica, além de momento que se conserva em toda a colisão, conserva-se também a energia. Então, nós vamos escrever as equações de conservação de momento e energia para resolver o problema. Colisões elásticas unidimensionais. As equações que eu tenho, como sempre, são a conservação da quantidade de movimento, M1, V1A, mais M2, V2A, igual a M1, V1D, mais M2, V2D, lei de conservação do momento, e além dessa, também a lei de conservação de energia, que eu já vou escrever simplificando o fator meio. M1, V1A quadrado, mais M2, V2A quadrado, igual a M1, V1D quadrado, mais M2, V2D quadrado. O problema físico está resolvido. Para determinar V1D e V2D, eu tenho que resolver esse sisteminha de duas equações a duas incógnitas. Eu vou definir um número adimensional chamado K, que é a razão das duas massas. K é a razão das duas massas. O que nós vamos ver é que para resolver uma colisão unidimensional assim, não é preciso conhecer as massas especificamente, basta conhecer a sua razão. Então nós vamos equacionar o que segue em função de K. Por exemplo, eu posso dividir por M2 essa equação. Eu vou agora acompanhar mais a miúdo isso aí. Se eu dividir por M2 essa equação, eu fico com K V1D menos V1A igual a menos V2D menos V2A. Mesma coisa aqui embaixo, com os quadrados. K V1D quadrado menos V1A quadrado igual a menos V2D quadrado menos V1A quadrado. E agora, se eu eliminar os casos triviais, V1D igual a V1A e V2D igual a V2A, que correspondem a uma colisão que não aconteceu, se V1 ficou como era e V2 ficou como era, não houve colisão. Então, esse é um caso esdrúxulo. Se eu fizer isso, eu posso dividir essa equação por essa e substituir a segunda por essa divisão. Então, eu fico com K V1D menos V1A igual a menos V2D menos V2A. E embaixo, isso aqui é um A mais B, A menos B. Então, isso aqui dá V1D mais V1A. V1A igual a menos V2D menos V2A. Posso, então, escrever isso aqui, K V1D mais V2D
igual a K V1A mais V2A. E posso escrever aqui V1D menos V2D é igual a menos V1A menos V2A. Essa equação, eu vou chamar isso de equação 1, equação 2. O que a equação 2 mostra é o seguinte: a colisão elástica inverte o sentido da velocidade relativa. Isso é velocidade relativa depois da colisão. Isso é velocidade relativa antes da colisão. O que a colisão fez foi inverter o sinal dessa velocidade relativa. E agora eu tenho aqui, então, um sistema trivial de duas equações a duas incógnitas. As incógnitas são V1D e V2D. Pode usar qualquer método para resolver essa equação. Eu vou colocar as respostas em função de K. Então, V1D vale K menos 1 V1A mais 2 V2A sobre K mais 1. E V2D vale 2K V1A menos K menos 1 V2A sobre K mais 1. E o sistema está resolvido em termos de K. Como eu disse, basta conhecer essa razão para resolver o sistema. Mas eu vou recobrar as soluções para ficar mais fácil a análise. Eu vou recobrar as soluções em termos das massas que nós temos M1 e M2. A solução fica assim, então. Em termos de M1 e M2, de novo, né? As soluções ficam V1D igual a M1 menos M2 sobre M1 mais M2 V1A mais 2M2 sobre M1 mais M2 a V2A e finalmente V2D igual a 2M1 sobre M1 mais M2 V1A mais M2 menos M1 sobre M1 mais M2 V2A. Esse conjunto de equações, então, resolve o problema da colisão. Nós vamos pegar esse sistema de equação e aplicá-lo para alguns casos particulares. Então, estão aí as soluções, né, em termos das massas propriamente ditas. E vamos pegar esse sistema, esse conjunto de soluções aí, e aplicá-los para casos especiais. O primeiro caso especial é o que acontece com uma colisão entre duas partículas que têm mesma massa. Uma colisão elástica entre duas partículas que têm mesma massa. M1 igual a M2. Então eu venho para cá, ó. Se M1 for igual a M2, esses dois termos vão embora. Primeiro caso, M1 igual a M2. Então, se eu vier para essas equações aqui, eu vejo que esse termo vai embora, esse também. V1D, 2M2 por 2M2 dá 1. Então, V1D igual a V2A. Eu tiro que V1D igual a V2A. E aqui embaixo, esse termo vai embora, V2D igual a V1A, porque esse quociente dá 2. V2D igual a V1A. O que essa solução conta para mim? As partículas trocam de velocidade. A colisão faz a partícula 2 ter a mesma velocidade da 1
e a 1 tem a mesma velocidade da 2. Então, elas simplesmente invertem. Um caso particular interessante é quando a partícula 2 está parada. Quando uma partícula de massa m bate com outra de massa m que está parada. Então, se V2A igual a zero, V1D igual a zero. Então, V1D igual a zero e V2D, né, é igual a V1A. Ou seja, as partículas trocam de velocidade. O alvo sai com a mesma velocidade que a partícula projétil bateu nela. Vamos mostrar isso. Vamos mostrar esse caso curioso. Tenho aqui um conjuntinho de 5 massinhas iguais. São esferas muito aproximadamente rígidas. Então, a colisão que vai haver entre elas é uma colisão elástica, muito aproximadamente elástica. Então, olha aqui, essa é a partícula projétil que bate na partícula alvo. A partícula alvo sai com a mesma velocidade que a partícula projétil bateu. Agora, e se eu fizer isso aqui? Levanto uma partícula projétil aqui, e solto. Quantas bolinhas vão sair do lado esquerdo? Uma bolinha. Vamos entender isso? Quando essa partícula projétil atingiu a segunda bolinha, ela transferiu para ela sua energia e seu momento. A segunda transfere para a terceira sua energia e seu momento. A penúltima transfere para a última. A última sobe de uma altura igual, se a colisão for perfeitamente elástica, à altura de onde a bolinha 1 foi abandonada. Como a última partícula não tem para quem transferir, ela sai com a mesma velocidade com que a primeira bolinha atingiu o conjunto. Se eu soltar 2 bolinhas, quantas vão levantar? 2. Se assim não fosse, não haveria conservação de energia. Se eu soltar 3, quantas vão levantar? Viram? Saem 3, ficam 2. Se não for assim, a gente vai estar violando o teorema da conservação de energia. Isso aqui é uma brincadeira que os executivos usam no escritório para desestressar um pouco. Se essas colisões fossem perfeitamente elásticas, essa brincadeira haveria de ficar assim por um tempo muito longo. Como aqui existe a resistência do ar e a colisão não é perfeitamente elástica, depois de um tempo as bolas acabam parando. O segundo caso interessante é quando o meu alvo está em repouso agora, a partícula, isso quer dizer V2A igual a zero, quando V2A igual a zero e a massa da partícula incidente é muito menor que a massa alvo. Então eu venho para essas equações aqui e vejo. Então, o segundo caso. Caso do M1 muito menor que M2 e V2A igual a zero. Quando isso acontece, se V2A igual a zero, esses termos não existem na solução. Se M1 é muito menor que M2, né, a M1 é desprezível aqui, menos M2 dividido por M2, troca de sinal. Então, V1D igual a menos V1A. Isso quer dizer, a partícula 1 volta com a mesma velocidade com que incidiu. E a partícula 2, V2D, é a 2M1 dividido por M1 mais M2, se M1 for muito pequeno, dá uma velocidade muito menor do que a incidente. Isso aqui significa
que a partícula-alvo que foi atingida por uma massinha muito menor praticamente não sentiu a colisão. Vamos ver isso? Vamos ver isso? Isso está aqui. Né? Uma bola de bilhar, deve pesar, como a gente viu no exercício, uns 300 gramas, e uma bola de ping-pong, que talvez pese 1 ou 2 gramas. É a situação, então, onde o projétil tem massa muito menor que a partícula-alvo. Quando eu bato, a partícula-alvo nem dá bola, e a partícula incidente volta com a mesma velocidade. Certo? A partícula-alvo praticamente permanece parada. Ela adquire uma velocidade muito, muito pequena comparada com a velocidade dessa. Está faltando estudar um caso. O caso que está faltando estudar é quando o alvo tem massa muito menor que a partícula incidente. O caso 3 é agora a partícula de massa M1 muito maior que a de massa M2. Como é que nós vamos achar V1D e V2D? Então, se você vier para essas expressões aqui, o caso em que M1 agora é muito maior que M2, né? e com o alvo em repouso, então é uma bola muito, muito pesada atingindo uma bola branca. Se M1, isso não existe, como nós dissemos, se M1 é muito maior que M2, dá V1A. Então V1D igual a V1A. Esse quociente aqui dá 1, né? Ou seja, a partícula projétil continua com a mesma velocidade com que chegou. E a partícula alvo, se M1 é muito maior que M2, isso aqui dá 2 V1A. Né? Se despreza M2 aqui, esse quociente dá 2. Então V2D é muito próximo de V1A. Então, isso é uma coisa bastante não intuitiva. O fato de que a partícula alvo sai com o dobro da velocidade com que com que a outra atingiu ela. Vamos fazer assim agora. Ó. Então, é o caso em que a partícula projétil tem uma massa muito maior que a partícula alvo. Olha aqui. Você vê que essa aqui praticamente não sente a colisão. Ela continua fazendo esse movimento. Ela continua fazendo esse movimento. E, assim, a olho nu é difícil quantificar. Mas a velocidade com que a bolinha branca sai para a esquerda é aproximadamente o dobro da velocidade com que a bola vermelha a atingiu. Então, acho que essa primeira parte a gente encerra aqui, não antes sem fazer um comentário. Um comentário que ajuda a memorizar ou a resolver um problema de colisões unidimensionais. Essa aqui é a solução geral. Essa aqui é a solução geral para V1A e V2A diferentes de zero. A gente particularizou coisas em repouso, mas essa é a situação geral. Tem uma coisa, se o alvo está em repouso, esse segundo termo não existe. E é muito mais fácil resolver uma colisão, resolver essas equações, quando V2A é igual a zero. Muito mais simples resolver essas equações. Se você fizesse isso, você obteria as equações V1D e V2D que estão aqui do lado esquerdo, só a primeira parte. Agora, isso é um caso particular. Como é que você poderia usar essa informação para obter a solução geral? Repare na seguinte coisa. Este termo é simétrico a este, desde que você troque 1 com 2. 2M2, 2M1. Trocar aqui embaixo não altera. 2 troca com 1. Então, este termo, que você não sabe, porque só resolveu com V2A igual a zero, este termo é igual a este. E este termo é igual a este. Troca 1 com 2, as partículas M1 troca com M2, V1A troca com V2A. Então, conhecendo a solução para V2A igual a zero,
usando simetria, você recobra a solução final. Interessante, né? É uma faceta que ajuda a resolver esse sistema de equações. Então, a primeira parte era isso.